Nós estamos felizes e abençoados por tudo que Deus tem permitido acontecer conosco nestes últimos dias. Estamos descansados e sabendo que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem ser a vontade dele, e nenhuma folha de uma árvore. Estou citando as Escrituras. Eu agradeço pela consideração que a mim tem sido prestada através do vosso pastor e através de todos vocês que têm dedicado um carinho especial para comigo. Quero cumprimentar a todos os irmãos participantes à distância. É uma oportunidade que eu tenho para falar aos meus irmãos, ou seja, àqueles que estão sob os meus cuidados pastoral, tanto em Goiás como em Mato Grosso, e alguns da minha família que participam conosco destes cultos. Nós vamos à leitura da Escritura e após a Escritura lida e orarmos, o quarteto composto pelas irmãs Gleiciene, Lília, Priscila e Raquel, estará cantando para nós Meu Cálice Transborda. Nós anunciamos Esther, o livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Quero repetir esta última frase. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Nosso Pai Celestial, nós, como nunca, todas as vezes que vamos falar aos irmãos, ainda que seja 3, 2 ou 1, ou milhares, conforme temos nesta noite, isto sempre nos deixa apreensivos, mas nós estamos aqui porque cremos
na unção do Teu Espírito Santo. Cremos que o Senhor tem zelado do Teu povo durante todos os tempos, desde o Éden, através dos patriarcas, através dos profetas e através do Senhor Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, através dos profetas e mensageiros, e hoje através daqueles que têm tomado a mensagem do irmão Brana como coisa sobrenatural para esse tempo em que estamos vivendo. Por isso, Senhor, venha nos ajudar. É o que nós te pedimos. Amém. Podeis assentar e vamos ouvir as irmãs cantarem. Sedento pelo mundo eu procurava, minha alma em vão satisfazer. Então o Salvador falou-me, desta fonte eterna vem beber. O meu cálice eu ergo a ti, Senhor, vem minha alma sedenta saciar. Minha vida anseia pelo teu amor, faz meu ser dessa água transbordar. Quanta gente está em busca dos prazeres que o mundo pode oferecer, ignoram a felicidade que em Cristo de graça podem ter. O meu cálice eu ergo a ti, Senhor, vem minha alma sedenta saciar. Minha vida anseia pelo teu amor, faz meu ser dessa água transbordar. Oh, amigo, se as coisas desta terra só trazem dor, desilusão, em Cristo a paz e a alegria, Ele é fonte de vida e salvação. O meu cálice eu ergo a ti, Senhor, vem minha alma sedenta saciar. Minha vida anseia pelo teu amor, faz meu ser dessa água transbordar. Minha vida anseia pelo teu amor, faz meu ser dessa água transbordar. Deus continue vos abençoando, irmãs. Esses hinos levam a gente para mais perto de Deus. Hoje de manhã,
a irmã Vera, de alguma forma, fez com que eu lembrasse que eu cheguei no Tabernáculo da Fé exatamente em novembro do ano de 1968. E o pastor Joaquim Gonçalves, fazendo menção daquele coral, eu estava entre eles. Agora não sei o que eu fazia lá, não é? Acho que era só para ocupar uma vaga, não é? E nós estávamos cantando quando tudo estiver sobre o altar. De repente, aquela voz, para, quando tudo estiver sobre o altar, vocês voltem a cantar. E eu perdi o dom de cantar em coral naquele dia. Mas, através dos anos, a gente continua colocando a nossa vida sobre o altar. A gente continua lutando para termos as nossas vidas sobre o altar. Eu considero a vida cristã como os cuidados de uma casa. Você tem uma casa com laje, portas boas, sai de casa, coloca um pano em ambas as portas que sai da casa, fica ausente daquela casa, ali não foi mais ninguém, a casa ficou fechada, mas quando você volta, a casa está precisando de uma faxina. Ela suja, fechada, sozinha. E nós precisamos de banhar todos os dias e às vezes, várias vezes no dia. Mesmo que a gente não tenha exercícios forçados para transpirarmos, enquanto você está com a roupa, está tudo bem, mas quando você sai do banho, você chega perto daquela roupa, você já sente que precisava ser tirada e lavada. Vamos pensar que durante todas as eras, começando lá no Éden, houve uma disputa, Satanás querendo fracassar o plano de Deus, e para fracassar o plano de Deus, ele precisa fracassar os homens que são usados por Deus. Na mensagem O Homem Interior, no parágrafo 48, no final dele, o profeta dá um testemunho muito bonito. Ele diz assim: você sabe que minha tarefa é acabar com chantagistas. Ele está se referindo ao capitão Al-Ferraz. O Al-Ferrar. Ele era um dos grandes homens do FBI, lá nos Estados Unidos, e ele disse: eu tenho seguido por 2 anos
E o irmão Brana não sabia, mas ele estava seguindo os trabalhos do irmão Brana por 2 anos a serviço do FBI, porque ele tinha sede em chantagistas. E no final daqueles 2 anos, ele declarou para o profeta que ele queria ser um dos membros da igreja do irmão Brana. E ele disse assim: eu estarei daqui a 1 ano e pouco me aposentando, e a partir daí eu quero acompanhar ao senhor, irmão Brana. E ele recebeu o Espírito Santo. Ele foi tentar ver se o irmão Brana era um dos chantagistas. Agora, veja só que coisa, naquele tempo, em 1953, há 68 anos atrás, o país já estava contaminado com chantagistas, exploradores do povo, aproveitadores do povo. E na mensagem Expulsando Demônios, da série Demonologia, o irmão Brana relata que ele orou por umas pessoas no culto anterior, e 2 garotas foram curadas de um problema muito sério que elas tinham na mente. Mas logo em seguida, elas depararam com panfletos distribuídos, colocado nos para-brisas dos carros, entregue ao povo, anunciando que o FBI ia prender o profeta. E quando o profeta soube daquelas meninas, ele falou: não se preocupe. E ele foi para o púlpito. Ele foi de forma tranquila. É bom quando a pessoa sabe o que está fazendo. Ele foi para o púlpito, eu disse, correto, FBI. Estou na plataforma no nome do Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo, isso foi em 1962, o nosso inimigo estava querendo fazer o profeta parar o seu ministério. Queria impedir as pessoas de ir à reunião do profeta. E eu disse, se eu sou ou estou fazendo qualquer coisa fora da Bíblia, do Deus Todo-Poderoso, venha até aqui para me desmascarar. Eu disse, onde está você? Milhares assentados lá, e todos estavam chorando. E eu disse, estou esperando pelo FBI, de acordo com os seus papéis aqui. Vocês iriam me desmascarar nesta noite. Logo então, esperei por uns poucos minutos, e eu senti aquele espírito vindo, e eu disse, não era o FBI. Eu não sou um criminoso, eu disse.
Todas as vezes que um agente do FBI vem em minhas reuniões, eles se salvam. Seu chefe foi salvo em minha reunião, o capitão Al-Ferrar. Eu disse, nenhum FBI faz coisa alguma como essa. Mas se fosse um charlatão, sim. Eu disse, o que é? São 2 pregadores apóstatas. Eu olhei pendendo lá estava uma coisa grande e preta, pendendo sobre a audiência. Ele viu aquela nuvem preta. Não era o anjo de Deus, mas era a sinalização de que quem estava fazendo aquilo estava debaixo de uma nuvem negra. E eu vi aquilo mover-se diretamente desta maneira para o segundo balcão, naturalmente galeria. E eu disse, bem, lá assentado, um que está vestido com um terno branco, o outro vestido num terno cinza, eles se abaixaram desta maneira. Assustaram, né? O poder de Deus, a proteção de Deus para o ministério. Eu disse, não se abaixem. Eu pensei que vocês iriam me desmascarar. Olhem como os demais. Olhe. E eu disse, vocês são uma dupla de pregadores apóstatas. Se levantaram e foram embora. E eu creio que aquela reunião foi mais abençoada do que ela seria se aqueles homens não tivessem feito aquilo. Agora nós vamos passear um pouco no livro de Esther. É uma das histórias mais bonitas. Quem era Esther? Teria sido criada na condição de uma rainha num palácio? Não, no capítulo 2, no verso 7, está a narração de quem era Esther. Quem era ela? Este criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio. Então ela foi criada por um primo, não é? Porque não tinha pai nem mãe. E era moça bela de parecer e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Irmãos, a predestinação começa por aí. Será que o pai e mãe de Esther seria capaz de dar a ela a criação que o primo Mardoqueu deu? Tudo que nós encontramos aqui na Escritura é que aquele homem era um judeu íntegro, sabia que eles estavam ali naquele país na condição de escravos, mas que ele não se dobraria diante das leis religiosas daquele país. E Assuero, o rei, teve que, aconselhado pelo povo,
que despedir sua esposa Vasti, por causa da insubmissão dela ao que o rei lhe havia pedido. Portanto, ficou vago diante do rei, diante do reinado, a vaga de rainha. E os homens que exerciam influências boas sobre aquele rei, no mesmo capítulo 2, no verso 3, eles aconselharam, começando no verso 2. Então disseram os mancebos do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens formosas à vista, e ponha ao rei comissária em todas as províncias de seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e detém-se os seus enfeites. Então esse foi o conselho. Eu costumo dizer para jovens que nenhum moço é capaz de fazer uma escolha certa para um casamento. O moço que quer fazer um casamento feliz, ele tem que pedir a Deus para fazer essa escolha para ele. Tenho dito para moças, não se encantar com beleza, não se encantar com riquezas e nem tampouco com níveis intelectuais, mas buscarem a Deus para tomarem esta decisão. O rei, ele não escolheu elas, ele escolheu uma entre elas. A escolha, a seleção, foi feita por pessoas especializadas nesse assunto. As que estavam ali eram escolhidas a dedo. Todas eram capazes de assumir o lugar da rainha. Mas eu quero deixar bem claro aqui uma coisa que eu vi. Vasti deixou aquele posto, aquela posição de honra. Para quê? Para que uma judia tomasse aquele lugar para salvar a população judaica que estava naquela nação. A escolha por Esther não foi meramente uma vontade humana. Foi única e exclusiva a perfeita vontade de Deus, porque foi através de Esther que o livramento de Deus veio para os judeus que estavam naquela nação. Então, quando chegou o momento de Esther ser levada à presença do rei, eu gostaria de convidá-los para, quando chegar em casa, no decorrer da semana, ler-se todo o livro de Esther. É muito bonito. Ele encanta a gente. Mas vamos aqui. No mesmo capítulo 2, o verso 17 diz: e o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça, benevolência, mais do que todas as virgens,
e pôs a coroa real na cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Agora, havia atrás de Esther, havia um pastor, havia um Mardoqueu que orientava a Esther, e ela tomava as orientações daquele homem. Deus coloca à disposição da igreja, colocou em todas as eras, homens ungidos com o Espírito Santo, para poder colocar a igreja em ordem, para se tornar a noiva do Senhor Jesus Cristo. O profeta falou muito pouco sobre Esther. Eu encontrei apenas 4 mensagens que ele fala sobre Esther. E uma delas, o conflito entre Deus e Satanás, pregada no dia 31 de maio de 1962, na cidade de Craftsville, Indiana. O parágrafo 227, o profeta diz: como Esther, quando Esther foi escolhida para ser colocada diante do rei, ela não se enfeitou com todas as coisas, com todas aquelas coisas, porém ela se ornou com um espírito dócil, manso. Isso aí encaixa com a natureza da pomba e do cordeiro. E com isto que a noiva está se adornando, com os frutos do Espírito lhe seguindo. E os principais frutos é docilidade, mansidão. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Há umas escrituras que encantam a gente. São Mateus, capítulo 13, verso 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não vê, mas você viu. Ouvindo, não ouvem, mas você ouviu. E nem compreendem. Agora, eu não preciso compreender palavras da irmã Maria da Luz. Eu sei ouvir e obedecer. É o necessário. E aí o verso 14, nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, mas a noiva compreende. Aleluia. Aceita, recebe e obedece. Vendo, vereis, mas não percebereis. Eu pergunto, o mundo está percebendo que nós estamos vivendo as pragas apocalípticas agora? Não. O mundo não está compreendendo isso. Não está percebendo isto. Isso está sendo passado por cima das mentes humanas. Mas o eleito, o escolhido de Deus, ele tem guardado tudo no coração e tem se posicionado esperando por aquela hora. Se voltarmos à página do mesmo Evangelho,
nós vamos para o capítulo 12. Aliás, 11, a partir do verso 25. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Ou seja, Deus queria era desse jeito mesmo. O irmão Isaías citou João, quando ele ficou confuso. Uma das respostas que Jesus disse para os discípulos dizer a ele é que o evangelho era pregado aos pobres. Não é só pobre financeiramente falando, não. É pobre de inteligência, mas são ricos em revelação. São pobres em inteligência, mas são ricos em revelação, em humildade, em sabedoria vinda de Deus. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Olha que grandeza, aquele a quem o Filho quiser revelar. Oh, irmãos, isso aqui é suficiente para você ir embora dizendo assim: o meu Senhor Jesus quis me revelar isto. O meu Senhor Jesus me mostrou esta mensagem. Irmãos, uma das coisas que eu nunca vou esquecer, nunca esqueci até hoje, e creio que eu nunca vou esquecer, é o que eu era, de onde eu saí, onde eu estou e para onde eu estou indo. E eu faço minhas as palavras da irmã Vera. Ela disse, uma pergunta que eu faço: para quem, falando em ministério, falando em exposição da mensagem, eu pergunto, para quem eu irei? Porque aqui, nestes 53 anos, eu tenho ouvido palavras de vida eterna. Eu tenho ouvido palavras que me têm ligado à eternidade. Durante esses 53 anos, eu tenho ouvido palavras que têm me desligado do mundo, do passado, do pecado, e têm me ligado à eternidade. Estou seguindo a Cristo. Deste caminho eu não desisto. É estreito, é espinhoso, mas é por ele que eu vou andando. Aleluia. Graças a Deus. Então, irmãos, Esther foi levada à presença do rei, recebeu a coroa que era de Vasti, e havia um homem lá, naquele reinado, que era muito importante naquele reino, chamado Amã. E aquele Amã recebeu do rei muita autoridade. Agora, eu quero voltar um pouquinho e lembrar que Mardoqueu
orientou a Ester que não contasse a sua origem. Não contasse quem era o seu povo. Portanto, o rei não tinha sogra, porque já havia morrido. O rei não tinha sogro, porque já tinha morrido. O rei havia casado com uma órfã. E ele não sabia que ele havia casado com uma judia. Olha, irmãos, o significado do segredo em determinados momentos. O significado do silêncio em determinados momentos da vida. Mardoqueu fazia questão de dizer, olha, não diga quem você é, de onde você veio, quem é seu povo. E quando aquele Amã recebeu o poder do rei, o poder subiu para a cabeça dele. E a primeira coisa que ele fez foi exigir que o povo prostrasse diante dele. Mardoqueu, sendo um judeu e conhecendo o que era adorar um homem, Mardoqueu não adorou, não prostrou-se diante. E a ira do Amã ficou mais forte naquela hora. E Amã deu um jeitinho assim, entrou lá na presença do rei e conseguiu uma autorização para exterminar com todos os judeus que havia naquela província. Mas pobre do Amã, ele não sabia que a rainha Ester estava ali e que no momento certo ela intercederia pelo povo judeu. Tem uma intercessão por você que não cessa. Hoje nós ouvimos de manhã, o sangue fisicamente não existe. Ele foi derramado antes da fundação do mundo. Me parece que foi no programa das 6. Programa, eu ouvi, ouço, dificilmente perco um. O sangue foi derramado antes da fundação do mundo. E que o Espírito Santo entra no crente. Porque o Espírito Santo é o sinal. Você tem o sangue, você tem o Espírito Santo. Mas, irmãos, Amã pensou assim, eu vou mandar fazer uma forca e vou enforcar esse Mardoqueu. A presença de um verdadeiro crente incomoda. A presença de um ministério levantado por Deus incomoda as pessoas. A presença de um profeta incomoda as pessoas. E Amã pensou, agora eu vou consertar tudo, porque eu vou fazer uma forca lá na porta da minha casa. E vou enforcar esse homem. E depois nós vamos acabar. Ele pegou do rei uma ordem escrita para poder exterminar com os judeus. E mandou pelos correios e espalhou por todas as províncias que o rei havia autorizado. Irmãos, palavra de rei não volta atrás, mas a palavra de Assuero voltou atrás. Quando chegou o momento certo da rainha Ester entrar na presença dele, e ele disse assim, olha, eu te dou o que você quiser, até a metade do meu reino. Ela pensou assim, eu quero uma coisa muito menor.
E ela disse assim: a primeira coisa que eu quero é um banquete com a Amã na minha presença. E o Mardoqueu estava lá do lado de fora querendo saber tudo o que estava acontecendo. O Mardoqueu estava ali. E sabe como? Dentro de sacos de cinza. Quando ela ficou sabendo daquilo, ela mandou um recado, e ele mandou um recado de volta, que ele e todos os judeus estavam em oração, para Deus mudar o quadro. E ela mandou outro recado: eu e as minhas moças estamos também em oração. Resultado, tenho que resumir. Amã, o que é que eu faço com um homem cuja honra agrada ao rei? Monta ele no cavalo do senhor. Põe alguém para puxar esse cavalo pelas cidades e manda todo o povo prostrar-se diante dele. Ele estufou o peito, pensou: Amã, agora eu sou grande, não é? Agora eu vou sair pela cidade montada no cavalo do rei. Ele já tinha o selo do anel do rei para matar os judeus. Mas para a surpresa dele, ele falou assim, o rei: Amã, pega o meu cavalo, sela ele, e põe Mardoqueu em cima dele, e sai pela cidade, puxando esse cavalo com Mardoqueu em cima. Por quê? Agora, veja só, irmãos. Eu vou ter que passar uns minutinhos. Sabe, irmãos, o rei perdeu o sono. O rei estava tudo bem, mas Deus fez ele perder o sono. E ele não tinha o que fazer, pegou o livro das crônicas. E lá ele depara com um fato: que havia 2 dos eunucos da guarda do rei, que havia planejado uma conspiração para matar o rei. E um tal Mardoqueu mandou avisar ao rei: ó rei, olha, tem 2 homens que você pensa que é seus amigos, mas eles estão planejando uma trama contra você. Quando o rei leu aquilo, ele perguntou: escuta, foi dado alguma recompensa a esse homem? Aí foi que ele perguntou a Amã o que era que deveria fazer com um homem cuja honra agradar ao rei. Então levou ele naquela condição. E para finalizarmos, irmãos, depois de muito sofrimento, depois de muita angústia, depois de muito jejum, depois de muita oração, a forca foi para o próprio Mardoqueu. O cavalo foi para Amã. A forca foi para Amã e o cavalo foi para Mardoqueu. Aí nós encontramos no capítulo 7, o verso 3. Então respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, porque a vida dela estava em risco, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo. Agora era hora de contar quem era o povo dela, não é?
para nos destruírem, matarem e lançarem a perder, se ainda por servos ou por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensasse a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? Onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? Ela nunca pediu nenhuma sentença sobre Assuero. Olha o tipo da noiva. Ela não pediu nenhuma sentença sobre Amã, aliás. Ela só fez o pedido dela. E no capítulo 8, no verso 15, 16 e 17. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com um vestido real, azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Aleluia! Também em toda a província e em toda a cidade, onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, gozo, banquete e dias de folguedo. E muitos entre os povos da terra se fizeram judeus. Olha só, muitos que não eram judeus. Eu agora sou judeu. Mas não tinham o sangue de judeus. Mas os que tinham o sangue de judeu foram protegidos. Mas eu quero voltar aqui um pouquinho. No capítulo 4, verso 14. Só a última frase do versículo. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Agora eu quero fazer uma aplicação. Quem sabe se para esse tal tempo Deus levantou um profeta para trazer a revelação para o mundo? Quem sabe se para esse tal tempo Deus levantou um homem no Brasil, começando o seu trabalho na porta do mercado, não tinha nenhum órgão para tocar marchas nupcial nos casamentos, tinha um acordeon. Hoje, depois da escola, uma irmã fez questão de me cumprimentar e perguntar se eu sabia quem era ela. Eu disse: irmã, como não? Pois foi a senhora quem fez o casamento, quem fez o vestido de casamento para minha esposa no dia que nós casamos. Eu fui o segundo a casar com uma moça que não vinha no corredor com um vestido rastando no chão, um vestido branco. Por quê? Porque o piso do tabernáculo era terra, era chão batido. E quando nós cantávamos sob a liderança de alguma pessoa que parecia o irmão Candini, a poeira levantava. E por causa dessa condição, o pastor Joaquim Gonçalves pediu para que as moças e os moços compreendessem que ele não ia fazer casamento por alguns outros motivos. Que as moças usassem vestidos brancos longos arrastando. Gente, quem sabe se para esse tal tempo
esse não era o ministério predestinado para nos levar ao encontro do noivo. E com isso eu digo assim, para que todos que estão nos ouvindo, ouça isso: para qual ministério eu vou? Para qual ministério eu devo ir? Pois aqui eu tenho encontrado palavras de vida eterna, que tem me dado tudo o que eu tenho necessidade. Deus continue vos abençoando. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos